Olá, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós veremos um pouquinho sobre a origem da tinta nanquim. Então, gente, a tinta nanquim, ela surgiu na China, na cidade de Nanjing, há 2000 anos antes de Cristo. Nanjing era a capital da China. Uma das primeiras formas de extração dessa tinta era da lula e do polvo, que é essa tinta que eles soltavam para se defender. Depois foram pesquisando o carvão, fuligem e o negro de fumo. São as formas mais atuais de extração do pigmento para se fazer o nanquim. Aqui é um dos primeiros desenhos feitos com nanquim. Mas foi no Japão que o nanquim se popularizou no uso de desenho, de pinturas. Aqui são nanquins líquidos usados para o desenho. Uma das características da tinta nanquim é que ela é uma tinta opaca, ela é solúvel em água. Aliás, se você misturar água nela, você consegue vários tons de cinza. Ela tem uma secagem rápida, ela é uma técnica de precisão. Vamos lá para o nosso tema da nossa aula de hoje, gente? Então, para fazer o nanquim, a gente pode seguir 3 formas diferentes, tá? A primeira, a gente vai usar uma vela, um isqueiro, um palito de fósforo ou palito de dente. Você vai precisar então de fósforos, uma colher, os palitos. Tem que ser uma colher de metal, um conta-gota, esses tampinhas de remédio com medidas, um potinho com água. E outra coisa importante é o vinagre e a cola branca, que não tá aparecendo aqui, mas tem que ter a cola branca. Então, vou fazer a primeira forma. Então, acende a vela e fixa ela em alguma coisa, né? Deixa cair algumas gotas de vela para ficar fixa em um recipiente. Não pode ser de plástico, tá, gente? Tem que ser um recipiente de louça, de barro, de cerâmica. Tá? Quem for criança tem que pedir a ajuda a um adulto para essa parte do fogo, tá bom? Então tem que fazer com um adulto supervisionando e ajudando, quem for criança. Então essa a gente vai extrair a fuligem. Então você vai pegar a colher de metal e vai encostar ela na chama. Quando se encosta a colher na chama, ela vai ficando escura. Então aí essa é a primeira forma de se extrair o pigmento. Então com a fuligem, eu vou pegar ali meu copinho de medida e vou raspar com um palitinho. Ela também é uma forma mais demorada para você extrair o pigmento. Tá? Você vai ter que fazer algumas vezes, algumas tentativas dessa aplicação. A forma número 2, gente, é acendendo o palito de fósforo e deixando ele queimar. Pode ser usado um isqueiro, algum potinho de metal ou de cerâmica, tá? Não pode ser vidro, porque o vidro às vezes pode estourar na hora de queimar, tá? Então eu tô acendendo vários palitinhos de fósforo.
porque é uma forma um pouco mais rápida de você extrair o pigmento. Então, tô pondo seus palitinhos ali dentro da colher. É bom que você pegue uma colher mais velha. Tem que entender que a colher começa a aquecer, tá? Tem que ter cuidado com a mão. Ó, e aí esse palito queimado, eu trituro ele. Tô triturando aqui com a outra colher. Aí você tem que deixar ele bem miudinho, bem amassadinho. E vejam como ele rende mais rápido, né? Então, só vou pegar as partes que foram queimadas e extrair a cor. E o último, eu peguei carvão da churrasqueira e triturei o máximo que eu consegui ele. Eu tô usando a parte de baixo do isqueiro, gente. Não tinha pensado em nenhum outro instrumento para poder triturar o carvão. Usei a parte de baixo do isqueiro. Então, gente, independente de qual das três formas você quiser utilizar, aí você vai colocar um pouco de cola branca para dar liga, unir essas fuligens, depois água para dar o ponto. Lembra que a tinta tem que ficar mais líquida, mexe bem, o segredo é mexer bem e depois colocar algumas gotas de vinagre. Então, cola branca, água e vinagre até dar o ponto da tinta nanquim. Não pode ser muito aguada, mas também não pode ser uma tinta muito grudenta por causa da cola. Se você colocar muita cola, vai ficar cinza claro, porque a cola é branca, né? E mexe, o segredo é mexer. Então, gente, como tema para o nosso desenho da atividade prática, eu escolhi o anime e o mangá do One Piece. Ele surgiu, né? Foi publicado a primeira vez em 1997 e é uma criação do Eiichiro Oda. Então, o nosso tema vai ser o símbolo da bandeira dos piratas. Uma das bandeiras dos piratas. Então, como materiais, nós vamos precisar de uma folha sulfite, vou usar lápis, borracha, apontador, então vou usar o bico de pena, a tinta nanquim que a gente fez, e é isso o material, né, gente? Não tem mais, não tem mais nenhum outro elemento. Então, o importante é... Então, essa tinta nanquim tá líquida. Ah, não pode esquecer, um palitinho para mexer a tinta, tá? Não pode ter muita cola, ela tem que estar mais aguada, ela tem que estar mais fluida. Para fazer essa atividade. Então é importante observar a imagem que vai ser feita, a proporção dela. Então, vamos lá começar nosso desenho. Então, aponte um lápis bem apontadinho. Ó, eu uso esse potinho para colocar o resto do lápis apontado. Então, vou fazer com a folha em pé. Começo com um círculo. Uma forma mais oval. Que é a parte de baixo. Círculo tá dividido ao meio, que aí vai ser ali a aba do boné. Do boné não, desculpa, do chapéu. A aba do chapéu. Então vou fazendo sempre os traços bem fraquinhos. Quando
a imagem estiver pronta, eu vou tornando o traço mais forte. Então não esquecer dos ossos que ficam cruzados, né? Em X. É um desenho bem simples, né? Um símbolo bem simples para se treinar, para se fazer. E ele é mais para treinar e ver como que ficou a consistência do nanquim. Agora eu vou usar meu nanquim, ó, sempre mexendo ele. Esse nanquim que eu fiz, eu acabei usando o nanquim do carvão, porque achei mais fácil triturar o carvão. Porém, eu não consegui. Você tem que sempre procurar um carvão que seja mais macio. Esse meu carvão era um pouco duro e eu não tinha muitos instrumentos para triturar. Então eu coloquei uma quantidade um pouco maior de cola. Então a minha tinta não ficou tão líquida. E outra coisa que aconteceu, minha tinta acabou ficando acinzentada. Ela não chegou a ficar bem preta porque eu coloquei muita cola. Então o segredo é colocar menos cola e mais água. Coloquei vinagre também para conservar mais. Tá, então o que eu notei? Às vezes, quando eu ia passar, tinha uns pedacinhos de carvão não triturados. E aí a tinta ficou mais densa, assim, mais grossa. Então ali acabei borrando, né? Esse é um problema da tinta nanquim. Então ela é uma técnica muito de precisão. O que eu posso fazer? Pegar uma caneta corretiva ou uma tinta branca e passar ali onde eu borrei. Tá? Essas coisas de muito ali, por exemplo, nos olhos ali da caveira, não é ideal fazer com bico de pena, porque é uma área muito grande que precisa ser preenchida. Então, o ideal seria fazer com pincel. Tá? Então, ó, essas partes que são um traço mais largo, eu tô apertando um pouco mais o bico de pena, para o traço ser mais forte, mais espesso. Tá? Então cuidem também com gotas, né, de nanquim que cai no desenho. Às vezes acontece, mas até a gente ter o domínio, o controle do material vai levar um tempo. Então aqui, ó, eu tentei preencher com o bico de pena, mas não deu certo. Preferi usar o pincel mesmo, preencher mais o espaço ali. Tá? Fui reforçando mais o contorno de algumas partes da imagem. Então, é um desenho muito, bem simples, mas é legal treinar. E outra coisa é fazer um pouco desse nanquim, não fazer um monte, e você vai aprimorando o fazer do nanquim, né? Os primeiros podem não ficar tão no ponto da tinta nanquim, pode ficar mais grosso. Tá? Então, o meu símbolo finalizado. Então, o resultado que eu consegui. Tá? Acabou borrando ali um pouquinho na parte do chapéu, caiu um pinguinho ali. E aí dá para apagar com corretivo, caneta corretivo. Se vocês quiserem treinar um outro personagem, o importante é vocês fazerem a tinta nanquim, tá? Confeccionarem a tinta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês precisarem de uma ajuda, vocês podem me escrever, podem falar comigo, tá bom? Se quiserem fazer outra imagem, uma imagem que tenha um grau de dificuldade um pouco maior, pode ser também. Mas aqui o importante é fazer a tinta nanquim.
aprender a trabalhar com ela, aprender a mexer com ela. Tá bom, gente? É isso, obrigado, até, tchau!